Oh no, not that. Se você curte emoção e desenhos animados, você sabe que a Adrenalina tem um sobrenome, e ele é Butowski. Esse é o sobrenome do garoto especialista em manobras arriscadas, que na verdade se chama Clarence Francis, mas se autodenomina Kick Butowski, e que vai ser um dia o maior aventureiro suburbano da história. Mas só tem um problema. Na verdade, dois, e é na vida do Kick. Primeiro, o seu irmão mais velho Brad, que tá sempre competindo com Kick e tentando colocar ele pra baixo. Hell, Brad. Hell, Brad. E também a cidade de Mellowbrook, a cidade mais pacata do mundo, e que revolta o Kick, que tá sempre atrás de desafios incríveis para superar. E o problema é que no processo, muitas vezes ele acaba batendo a cara no chão, rolando e se machucando pra caramba. Mas esse é o risco que o maior aventureiro suburbano precisa correr se ele quer ser o maior de verdade. E para se inspirar, Kick se espelha no Panteão, os 5 maiores dublês e aventureiros que existem. Mas antes de falar sobre eles, a gente precisa ir pro início de tudo. A origem desse desejo incontrolável de Kick em viver emoções e correr perigo. A história começa com o avô de Kick, que nunca teve seu nome revelado, mas que é conhecido só como Vovô Butowski, e que a sua família é originária da região da Rússia e da Geórgia. O vovô Butowski é um idoso ranzinza e carrancudo, só que no passado ele era exatamente como o neto, mas não o Brad, e sim o Kick. Ele era simplesmente fissurado no perigo. O avô de Kick era um entregador de jornais e ele era tão habilidoso e eficiente que acabou chamando a atenção do exército. Por esse motivo, ele foi convocado para ser espião em uma missão super secreta e extremamente perigosa. We need you to head overseas and use your remarkable delivery skills to grab a package from a chemistry lab. O objetivo da missão era impedir que o suco de jaguar chegasse às mãos de um ditador sanguinário no Tanquistão. Esse suco era na verdade um poderoso combustível de foguete. Esse troço era simplesmente feito à base de gases de guepardo. Isso mesmo, o negócio era feito à base de peido de jaguar. Depois de um confronto com o ditador, o vovô Butowski consegue recuperar o combustível e os Estados Unidos vencem a guerra. E essa é a origem do DNA aventureiro urbano do Kick, diretamente do seu avô, que foi um herói na guerra. Mas ao vovô Butowski se tornar adulto, ele teve um filho chamado Harold, que tinha a personalidade totalmente diferente. Ou seja, ele não era nada radical, mas ele cresceu e se casou com Honey, e ela se identificava totalmente com o sogro, o vovô Butowski. Ela sim era muito aventureira, tanto que era conhecida como Honey Splash. Certa vez ela quebrou recordes ao pilotar um jet ski, onde quase toda a cidade de Mellowbrook estava presente assistindo, e ela não conseguiu completar o trajeto porque teve cãibras nas mãos. Detalhe, a sua família não conhecia suas habilidades aventureiras, até Kick e seu amigo Gunter acharem a fita cassete com esse trecho da história de Honey. Mas depois disso, ela decidiu se aposentar dessa vida de aventuras e se dedicar à família, tendo 3 filhos. O primeiro filho, Brad Butowski, o do meio, Clarence, nosso protagonista Kick, e a filha mais nova, Brianna Butowski, que vive irritando e manipulando seus irmãos, sempre muito mimada e participando de concursos de talentos e beleza, porque se inspira em uma atriz chamada Tina. Honey, a mãe de Kick, via como o capacete o inspirava a ser mais aventureiro e mandou confeccionar um uniforme completo para ele combinar com o capacete. Além disso, Kick ganhou patinete, triciclo, bicicleta e skate. Uma das marcas do desenho é como Brad, o irmão mais velho do Kick, implica com ele o tempo todo e torce para ele sempre se dar mal. Quando Kick era bem pequeno, os dois eram muito amigos e parceiros. Mas quando Brad chegou à adolescência, eles começaram a brigar até o ponto de se tornarem verdadeiros inimigos. Mas quando ainda era criança, Kick conheceu Gunter Magnusson, um garoto fofinho e loiro muito amável. Eles se tornaram melhores amigos. E pelos tamancos que ele usa, além do chapéu que é do seu pai e estilo da sua mãe,
dá pra perceber que eles eram do mesmo lugar que os Vikings. E Gunther não só é o melhor amigo do Kick, mas também seu braço direito, promotor e responsável por tudo que envolve a preparação das suas acrobacias. Realmente ele é um bom amigo. E é agora que realmente começa a história do Kick na linha do tempo onde começa o primeiro episódio do desenho. Com a ajuda do Gunther, nosso protagonista vai enfrentar o penhasco da morte, onde o maior ídolo de todos do Kick tinha morrido anos antes. Pelo menos é o que o pessoal imaginava, até o episódio onde Kick vai até a caverna atrás do skate perdido que o sucessor do Dave deveria herdar. And only an equally skilled daredevil could inherit his most treasured board, until I found it yesterday. Só que Dave deixou muitas armadilhas no local, tornando a missão de Kick e do inseparável Gunther ainda mais difícil. Mas, no final, ele herda o lendário skate. Tudo isso para descobrir que Dave na verdade não estava morto, e que aquele esqueleto não era dele. Na verdade, ele só queria parar de fazer coisas perigosas e viver sua vida em paz e tranquila. Mas fora Dave, Kick admirava muito o panteão com os 5 maiores aventureiros de todos: Rock Callahan, Boom McEndore, Billy Stumps, Jock Walder e Dick Bike Mike. Cada um dos 5 tinha suas próprias doses de atitudes insanas que iam desde estar no Guinness, por ter conseguido quebrar o maior número de ossos do corpo em uma única queda, até ser ator de filmes radicalmente absurdos. E essa obsessão de Kick por ser o maior aventureiro urbano de todos fez com que outras pessoas tivessem obsessão por ele também, como é o caso em especial de 2 pessoas. Uma delas é seu primo Kyle, que é um verdadeiro pé no saco, e que tem uma habilidade incomum de fazer tudo ao seu redor se destruir. Mas com o tempo, Kick percebe que na verdade Kyle admira muito ele, e aquele jeito estranho que sempre o atrapalha em fazer as suas acrobacias iradas é por causa da ausência que ele tem dos seus pais em casa. E a outra pessoa é, claro, o fã número 1 de Kick, Washi Jackie, como é possível ver no episódio que recebeu o nome Obsessão por Kick, que demonstra ser totalmente louca e apaixonada por ele. Jack era uma garota que tinha acabado de se mudar para próximo de Kick e não tinha realmente muitos amigos, o que acaba sensibilizando o nosso protagonista com relação até mesmo à obsessão meio doentia da garota. O problema é que o Gunther, melhor amigo de Kick, tem justamente uma queda por essa garota, criando assim um dos triângulos amorosos mais sem noção dos desenhos animados, que na verdade pode virar meio que um quadrado amoroso, se a gente acrescentar nessa fórmula mais um personagem, a Kendall, que na verdade é o total oposto de Kick, que tá sempre em busca de emoção, enquanto Kendall é muito mais racional e gosta que as coisas corram do jeito certo sempre. Inclusive, ela é uma das poucas pessoas que chama ele de vez em quando de Clarence, e não de Kick. A relação dos dois é um tanto confusa, mas meio que ele se importa com ela e ela com ele. E até rola um pouco de ciúmes em alguns episódios, como quando ela começa a namorar com Ronaldo, um garoto que era apaixonado por ela e não gostava do Kick. Isso só com o intuito de realmente deixar o Butowski chateado. O que significa que realmente ele gostava da Kendall. E quando acontece um acidente no ensaio da peça de Romeu e Julieta, que estava sendo ensaiada na escola, Ronaldo, que fazia o papel de Romeu, acaba sendo atingido e se machuca. E pro desespero de todos, Kick acaba tendo que assumir o papel, sendo que a Kendall era a Julieta. E por mais que Kendall quisesse beijar o aventureiro urbano, no fim ele se acidenta propositalmente para não precisar beijar a Kendall uma terceira vez. Oh no, not that. Outro personagem recorrente que de vez em quando aparece para atrapalhar a vida do Kick é um garoto chamado Gord Gable, que seria como uma versão radicalizada do Justin Bieber em desenho animado. Ele tá sempre acompanhado de 2 irmãos gêmeos fortões, que funcionam mais ou menos como capachos, fazendo tudo que ele pede e de guarda-costas. Eles sempre ajudam Gord a trapacear, principalmente nas competições que ele disputa contra o Kick. Mas saindo de um rival para um parceiro, também temos que falar do Wade, um dos amigos de Gunther e Kick, que tá sempre ajudando a dupla a tentar realizar as proezas e acrobacias, apoiando eles nos seus testes e práticas totalmente insanas. Ele costuma chamar Kick de Carinha do Perigo, que vamos combinar, gente, é um nome que tem tudo a ver com Butowski.
A verdade é que Kick Buttowski foi uma série de grande sucesso da Disney, mas ela, assim como outras séries muito boas, acabaram sendo canceladas sem nenhum motivo, já que tinha uma audiência muito boa. Inclusive, o último episódio do desenho deixou o final totalmente em aberto, caso uma continuação fosse produzida. Nele, o Kick tá sonhando como se no futuro ele fosse seu ator preferido, o Rocky Callahan, e ajudasse a salvar a cidade de um vilão que iria explodi-la, que na verdade é exatamente o Brad, o seu irmão perturbado. Mas no final ele acorda e percebe que era uma mescla de sonho com pesadelo, reforçando que a rivalidade entre Brad e Kick ainda iria durar por muito tempo. Além, é claro, de várias acrobacias e perigos que iria correr ao lado do Gunther, Kyle, Jack e até mesmo do panteão de 5 aventureiros, que ele tanto admirava. Essa foi a história do início ao fim de Kick Buttowski, o aventureiro suburbano mais radical de todas. Só que essa é só uma das aventuras que você vai participar hoje. Escolhe algumas dessas opções que tá aparecendo aqui na tela e se torne também um suburbano aventureiro assim como Kick Buttowski. Valeu e até a próxima!